Fala empreendedores, empresários, bem-vindo a mais um Talk Business, o papo de negócios da C3X Performance. Hoje nós estamos aqui com a Claudinha Lucena, prazer te receber aqui. Prazer é meu. Bacana, fala um pouco para o público, esse público de empresários, empreendedores que acompanha aqui nossos vídeos, sobre o que você faz hoje, Claudinha. Sou Cláudia Lucena, todo mundo gosta de rótulo, né, Ico? E se eu tiver que me rotular, o rótulo que eu prefiro que use para mim é que eu sou sócia de Jesus. Então, falando de empreendedorismo, isso é o que me intitula, e o que eu faço hoje, não o que eu sou, mas o que eu estou. Hoje eu estou à frente de um grupo de empresários, no qual até você faz parte, e todos os meus projetos eles são em prol de alavancar o empreendedor. Então, tem uma revista de empreendedorismo que deixa legados, tem um evento onde faz rodada de negócio, a gente faz sempre movimentos mensais também. Eu dou treinamentos dentro das empresas, treinamento 360, desenvolvimento pessoal, neurovenda, tudo que o empresário precisa. Então, resumindo, todo o meu foco de empreendedorismo hoje é voltado para alavancar empresários. Show de bola. E aqui como um participante aqui do grupo da Claudinha, né? Vou falar aqui já o nome, o grupo Impulse. Eu acho muito bacana e um diferencial, Claudinha, nós vamos entrar nesse tema aqui de networking, comunidade, e um diferencial que eu vejo que eu acho muito legal no Grupo Impulse perante outros grupos, né? A gente tem grupos que eles olham para o empresário ali, mas de uma forma muito engessada e burocrática, né? Tem até espaço ali para divulgar trabalhos, mas acaba sendo muito burocrático, e o que eu acho bacana ali no Grupo Impulse é que olha para o empresário não só como negócio, mas como pessoa, né? O diferencial que você costuma trazer, e isso gera conexões muito duradouras, sabe? Independente de resultados rápidos ou não, vai gerar conexões que em momento ou outro vai ter resultado, né? Eu já uso de gancho para essa primeira questão, para a gente trazer aqui para o público, pegar algumas dicas de como esse networking, como estar participando de uma comunidade, para o empresário, para o empreendedor, pode ajudar ele nos negócios, na alavancagem do seu negócio, no crescimento, como de forma prática isso impacta ao fazer parte de grupos e comunidades, como o Impulse, por exemplo. Eu tomei um pouco de aversão à palavra network. Se você for para analisar ela assim, etimologicamente, só fala de trabalho. Então, quem faz network enxerga no rosto do outro um grande cifrão e quer saber do CNPJ da pessoa. Eu acho que conexão é o contrário de network. E quando você faz conexão com as pessoas, geram negócios. Quando você conecta com uma pessoa verdadeiramente, você vai querer comprar dessa pessoa, você vai querer fazer negócio, parceria com essa pessoa. E ninguém fecha negócio com empresa. A não ser que seja multinacionais, você vai lá e compra. E hoje, até mesmo as multinacionais de hoje, os donos estão colocando seu CPF à mostra, né? O velho da Havan e a Luísa, e todos vieram dar de cara para entender assim, ó, tem esse CPF que representa essa grande empresa. Mas nós, pequenos e médios empresários, as pessoas assinam contratos com o dono. E esse dono tem um CPF, ele tem uma índole, ele tem uma ética que ele segue, e esses projetos que se cruzam e pessoas que pensam igual têm mais chance de fechar negócio. Então, por isso eu sempre falo, antes de perguntar o que a pessoa faz, o que ela é, quanto ela tem, quantos colaboradores, pergunta quem é você e o que eu posso te servir. O melhor jeito de você conectar com a pessoa é servindo ela. Ninguém vai esquecer de quem foi servido. Muito bom. Eu concordo, 100% assino embaixo. Inclusive, é uma tendência até nessa... Por exemplo, no mercado digital, o pessoal fala mercado de infoprodutos, treinamentos, ele cada vez mais ele caminha para um lado que tem que ter um contato, uma humanização maior com aquele especialista do lado de lá, porque aqueles cursos só gravados, eles estão caindo cada vez mais. Eles não geram essa conexão, por conta disso eles não geram a retenção. Né? Então, essa conexão ela é importantíssima, e para o empresário que já está num nível maior, o que a gente recomenda? Que ele
coloque alguém que represente a empresa dele, então, nesses grupos, caso ele não possa. Mas é um canal grande de conexão, que pode sim trazer muitos resultados, mas essa conexão tem que ser direta, né? Então, concordo 100%, é um caminho que tem que olhar independente do tamanho da empresa. É natural isso para pequenas e médias empresas, né, microempresas, mas até para quem já está num patamar um pouco maior, é importante, é essencial até a nível de posicionamento. Se não está humanizado diretamente lá na conexão de venda, né, tem que estar humanizado ali, mas geralmente com a equipe que vai seguir processos e, querendo ou não, você depende da equipe, pode burocratizar um pouco mais esse processo. Mas a humanização da marca, assim como você falou, né, quem vai estar lá sendo o cara do negócio, é muito interessante estar em grupos, né? E eu sei, Claudinha, você não falou aqui pra gente ainda, mas eu sei que você também é especialista na parte de gestão do tempo e produtividade, né? Você traz isso também nas suas ministrações, nas suas mentorias, e já associando essa questão de estar em comunidades, estar em grupos, com muitos empresários, principalmente pequenos empresários, e são muito envolvidos com a operação. Aquela correria que cada vez mais aumenta, né? Sim. E como gerir para conciliar, entender a importância de estar nessas conexões, olhar para isso, não deixar isso só para quando der, para um segundo momento, mas ao mesmo tempo sem deixar cair ali a correria do dia a dia, a operação do negócio, abrindo espaço. Eu sei que você, como quem olha para a gestão do tempo, você vive isso, vai poder trazer alguma dica aqui para esse empresário que está assistindo a gente. Você já deixou a deixa. Aí é achar a importância. Para tudo que você tiver importância e for prioridade na sua vida, você vai conseguir fazer. Se você, eu não tenho tempo de malhar, nunca tem tempo, eu trabalho demais, eu não consigo, e aí você começa a sentir uma dor e do nada vai no médico e fala, ou você malha ou morre. Do outro dia você vai arrumar tempo para malhar. Se você não tem tempo nenhum para os seus filhos e descobre que ele está usando drogas, no outro dia você vai começar a ter tempo para ele, para salvar ele daquilo ali. Então, tudo que vira prioridade na sua vida, você começa a ter tempo para aquilo. Então, se você acha importante fazer boas conexões com pessoas verdadeiras, vai ser prioridade na sua agenda conectar com pessoas. Todos os sócios que vê como prioridade as conexões estão lá nas reuniões de terça-feira, estão nos eventos presenciais, porque eles entendem que é importante e que está gerando retorno. Os que não estão, simplesmente entenderam que não é importante. Então, o que é importante para você? E as pessoas têm mania de falar que eu não tenho tempo. E isso é uma das maiores mentiras que nós dissemos para nós mesmos. Nós temos 24 horas, Igor. Não importa a sua idade ou a minha idade, ou quanto você tem no banco, ou quanto eu tenho no banco, a sua nacionalidade, não importa. Todo ser humano que Jesus já colocou no mundo até hoje, do primeiro que foi Adão até o último que está nascendo nesse segundo, se tem uma coisa que é de igualitude, é 24 horas. Ninguém ganha um minuto a mais. Então todo mundo tem o mesmo tempo. Por que eu consigo fazer um monte de coisa e tem gente que não dá conta de fazer quase nada? E as pessoas mais cansadas são as que mais fazem coisas. Porque elas acham que produtividade é fazer muito. E as pessoas mais cansadas na hora de dormir, geralmente elas dizem uma frase muito clichê. Hoje eu corri, fiz e não fiz nada. Por quê? Porque produtividade não é fazer. Produtividade é realmente escolher o que você vai fazer e fazer com excelência. Para produzir e não somente para fazer por fazer. Então isso é uma gestão do tempo eficiente. E aí, para dar conta de tudo, você vai ter que parar um dado momento da sua vida e falar, eu preciso fazer isso, eu vou colocar como prioridade, não dá tempo para fazer tudo. O que eu estou fazendo que não é tão importante? É ficar olhando o celular? É ficar mais tarde até... É uma extensão de reunião? Tem reunião que a pessoa fica 1h30, que poderia ter resolvido tudo em 20 minutos. Uma reunião produtiva, ela é assertiva e ela é cirúrgica. Com 20 minutos você resolve tudo. E aí a delonga das coisas fazem ficar 1h30 de conversa. É bom conversa? É, mas isso precisa estar na sua agenda. Hoje eu vou tirar 1h30 para conversar com meu amigo Igor. Então essa falta de clareza do que eu estou fazendo com o meu tempo é que faz as pessoas ficarem o tempo inteiro sem tempo. Muito interessante. E até explorando um pouco mais essa parte da gestão do tempo, né? Você vai conseguir trazer com mais clareza e mais excelência aqui, mas eu quero trazer uma experiência própria. Há uns 2 anos para cá, eu tenho aperfeiçoado muito a utilização de agenda, né? E quando a gente traz a agenda, a gente vai abrir para poder até falar de ferramentas, caso você ache que é o que agregue,
Mas quando a gente fala de agenda, quando a gente começa a aplicar a agenda de fato no dia a dia, a gente começa a medir e ter clareza de coisas que a gente não tinha clareza nenhuma. E muitas vezes a gente é otimista demais quanto ao tempo quando a gente planeja, quando a gente organiza só em listas, né? Então eu acho que tem esses dois pilares aqui, o pilar lista, que você vai organizar, mas tem que pôr na agenda para você traduzir isso em tempo. Porque, por exemplo, lá atrás, quando eu estava começando a entrar, a acostumar mais com a agenda, e começava voando assim, ó, esse ano eu quero fazer isso, 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 colocar isso na minha rotina. Quando eu fui para minha agenda, minha amiga, eu falava, eu não dou conta disso tudo. Aí é onde entra dois pontos: prioridade, como você trouxe, e um plano, né? Às vezes não cabe isso aqui agora, então eu vou fazer um plano para eu conseguir fazer isso caber daqui a um tempo. Entra também a parte de delegar certas tarefas, né? Porque um último ponto aqui para passar para você explanar um pouco mais sobre essa gestão de tempo é o seguinte: tem pessoas realmente que estão em um nível que é fácil tomar a decisão do que escolher, porque ela faz tanta porcaria com o tempo dela, tá lá perdendo tempo em celular, perdendo tempo em Netflix, que é fácil escolher, não, vou tirar isso e vou focar no que me traz retorno. Mas tem pessoas que já estão num momento de performance já um pouco mais avançado, já conseguiu e superar essas coisas que são mais óbvias, que agora ela tem que escolher entre algo que é produtivo e outro que também seria produtivo, mas ela tem que entender o que é prioridade, o que não é, o que delega, o que não delega, né? Então, como trazer a nível de ferramentas e a nível de estratégia isso para ir evoluindo nesse sentido, na sua visão, Claudinha? Isso que você falou é a diferença entre planejamento e gestão de tempo. As pessoas planejam muito, sonham muito, fazem planos, né? Planejamento é o feitio de planos. Fazem muitos planos, principalmente 1º de janeiro, igual você falou. Então, eu planejo fazer um monte de coisa. Quando vai pôr na gestão, ou seja, na organização efetiva, vê que não vai dar para ser como planejou. Por isso que é importante a gestão. Eu vou pegar todos os meus planos, imagina que você compra muita coisa e você precisa organizar isso em caixas. E aí você enxerga que você tem um limite de caixas e que tudo que você planejou e comprou não cabe naquelas caixas. Você vai ter que priorizar algumas coisas para colocar dentro. Assim é a nossa agenda. Porque quem que não planeja fazer 3, 4 viagens por ano? Quem não planeja fazer melhoria na saúde, melhoria nos relacionamentos, né? Melhoria em tudo na vida? Isso é planejamento, a gente planeja muito. Mas eu vou ter que colocar dentro de uma gestão. E aí entra a gestão tanto de tempo quanto a gestão financeira. O que eu vou priorizar? E uma dica que a gente pode dar para dar conta de fazer mais coisas é uma das técnicas que eu uso, chama poder do enquanto. Então, quando você entende que, e é um tabu, viu? O homem não dá conta de fazer menos coisa que mulher. E não existe isso de que a mulher consegue fazer mais coisa ao mesmo tempo. É porque a mulher tem tanta coisa para fazer que ela, na marra, ela aprende o poder do enquanto e pronto, ela pôs na cabeça dela que ela é capaz. Todos os meus mentoreados, que um dia eu já coloquei isso, ele mudou a visão, hoje ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo com excelência. Quer ver? Eu vou dar uma dica. A maioria das pessoas que treinam vão para a esteira e fica em torno de 30 minutos na esteira. Os que ficam menos ficam 10, 15 minutos. E se você perguntar para essas mesmas pessoas assim, você tem tempo de ler? Não, eu não leio há muito tempo, porque eu não tenho tempo de ler. Uhum. E aí, por que ao invés de colocar na frente da esteira um celular, não pega um livro que você está com vontade de ler há um ano e coloca as páginas e lê enquanto está na esteira? Ou talvez um audiobook com fone enquanto você está na esteira, enquanto você está na academia. Então tem como você fazer várias coisas ao mesmo tempo com excelência, desde que uma use o corpo, a outra use o cérebro, e assim você vai multiplicando seu tempo. Não tem como aumentar, não tem como somar nem 10 minutos, mas tem como multiplicar suas horas se você aprender a gerir melhor. Ah, legal demais. Tem uma coisa que eu passei a decidir, né? Eu acho que encaixa nesse o poder do enquanto, né? Não sabia desse nome não, Cláudio. Poder do enquanto, maravilhoso. Por exemplo, eu sempre gostei de ouvir música. Então, ouvir música era um padrão quando eu pegava ali para escutar, fazer alguma atividade, né? Só que aí eu parei para ver que em atividades que exigem menos concentração, atividade de correr, por exemplo, como você trouxe, né? Na esteira, eu gosto de correr ao ar livre. Aí eu corri escutando música. Quando eu queria performar, tipo assim, quero fazer um tempo ali, eu gosto de escutar uma música que ela vai me trazer uma vibração ali que vai acelerar, né? Mas quando eu ia mais para esparecer, fazer aquele cardio mais tranquilo, eu fiquei pensando, cara, eu posso aproveitar esse tempo para ouvir outra coisa que vai me trazer retorno.
Exatamente. Aí eu escuto um podcast, um audiobook, no carro, que é automático, né? Quando a gente está dirigindo, é tudo intuitivo. Então eu não escuto música praticamente mais no carro. Só no final de semana quando eu vou sair. Quando eu tô ali no dia a dia, eu já acordo de manhã, já vou escutando um devocional. Mais tarde, no outro momento, escuto um podcast, né? E aí, quando eu tô fazendo tarefas que exigem concentração, aqui funciona pra mim, né? Aí sim eu ponho música pra escutar, porque a música fica só de plano de fundo ali, eu não preciso concentrar nela, né? Quando é tarefas mais fáceis, eu Exatamente. uso pra absorver Isso o é poder do conteúdo. encanto. Isso é ser produtivo. Que legal. Olha que bacana. Eu termino de almoçar e eu sempre tiro um tempo para mim. É os meus. E eu brinco que cada pessoa, de acordo com o seu bolso e com a sua disponibilidade, faz quilo do almoço, uns faz arroba, uns fazem quilogramas eu faço alguns quilogramas de almoço. Então ali, nesse momento, ao invés de eu simplesmente pôr algo. Eu não sou muito fã de TV, lá em casa não tem TV há mais de 18 anos, não sou muito fã de filme, nem de série, nem de nada. O que eu assisto mais é pregação. Mas ao invés de eu simplesmente pôr algo na TV, eu estudo inglês todos os dias após o almoço. Eu pratico inglês, é o tempo que eu fico deitada. Então, Cláudia, mas então você não descansa, você está estudando, aí vem da mente de cada um. Para mim, o fato de estar deitada ali num lugar fresquinho, na minha cama, que é confortável, e estar aprendendo, para mim não é cansativo. Então, tudo que não te cansa é descanso. Para muita gente, estudar é cansativo, então não é descanso. Para mim, não é cansativo, é prazeroso. E se eu estou numa posição de descanso, para mim é descansar. Então, enquanto eu descanso, eu ainda aprendo inglês. Entendeu? Então, assim, é isso. O que é que eu posso fazer que não vai pesar, que não vai ser fardo, que vai me gerar descanso e ao mesmo tempo eu posso produzir, que eu posso ser produtivo, entendeu? E tem gente que precisa também de deitar e ficar olhando pro NEM, ou gosta de ver filme e tá tudo certo. Por isso que não tem uma gestão engessada, é de acordo com cada pessoa. Eu ia entrar nesse ponto, você acredita? Você falou de fardo. Tem uma balança, assim, eu gosto muito de conversar a respeito, né? De agenda, como eu tô há 2 anos praticando isso, tentando evoluir, a agenda ela não manda em mim, mas ela é um direcionamento, uma bússola e tanto no dia a dia. E sempre que eu não consigo cumprir, eu faço um estudo diário ali da agenda, eu olho para trás ali. Quando eu tô montando a agenda do dia seguinte, eu analiso a agenda do dia que está encerrando. E no final da semana eu também faço isso, para eu conseguir medir realmente o que eu consegui cumprir e no próximo eu fazer mais perante a realidade do que eu consigo. Mas aí, como eu gosto de conversar com isso, e para algumas pessoas elas veem como um exagero, muitas vezes, né? Um metodismo, eu acho muito sistemático, porque eu já cheguei no nível de o meu momento de descanso ele está na agenda. Ele não é quando eu paro. Mas é a principal coisa. Né? As pessoas meu momento de família ele está na agenda. As pessoas acham que ter uma agenda produtiva é ter trabalho nela do início ao fim. E aí, ó, tanto que é interessante, eu falo isso inclusive na minha mentoria. Se você não escreve a palavra descanso bem grande na sua agenda, você não vai descansar. Porque se não está programado para descansar, você vai estar deitado pensando o que eu poderia estar fazendo. Eu não deveria estar aqui. E aí você não descansa. Sua mente não descansa porque você vai se sentir culpado. O que eu poderia? O que eu deveria? Eu acho que eu deveria estar fazendo outra coisa. Então precisa. Quando você coloca todos os seus compromissos na agenda, de trabalho, de tudo que você precisa fazer, e ainda escreve lá descanso, seu cérebro entende. Tudo está programado, inclusive o meu descanso. Agora eu posso descansar. Parabéns, é isso mesmo. Precisa estar descrito descanso lá. Sim, eu acho que é uma maneira de você conseguir viver o presente com foco e intensidade no presente. Com plenitude, que é o que falta para todo mundo hoje em dia. A agenda ajuda demais. Eu acho uma arma poderosa, né? Então, assim, a agenda, Claudinha, vamos só para ficar um pouco mais prático, né? Dica prática aí, pessoal. É uma ferramenta. Eu, particularmente, uso o Google Agenda, né? E ali tem muitos recursos, tem múltiplas agendas. Descobri através da Claudinha aqui que lá tem como você mandar um link para alguém escolher um horário dentro dos horários livres na sua agenda, né? Evita e economiza tempo. Você pode esse horário? Não posso 14, mas 14 eu já tenho. Pode 15, aí pronto, a pessoa já vê e é rapidinho. Já. Eu usava isso através do Calendar, que é uma outra ferramenta que tinha que plugar com o Google, mas eu acho que ele já tinha ou ele fez recentemente. Se tinha, eu tava testando. Eu tava usando duas ferramentas. Ó, ensinar pro Igor pra mim é importante, porque ele sabe tudo. Ah, que isso. Aprendi muito, Claudinha. Esses detalhes ali que a gente pega ali, principalmente quando a gente vê na prática.
Porque eu não aprendi esse ponto que a gente está trazendo aqui, eu não aprendi uma mentoria, uma palestra sua. Eu vi você fazendo, né? Inclusive você fez comigo. Eu falei, cara, a partir de hoje já é. Montei, pesquisei, não sabia como é que era, como que funciona essa ferramenta aqui. Já apliquei no mesmo dia. E então, assim, tem o Google Agenda, mas que outras ferramentas, além da ferramenta de agenda em si, você acha que é válido a gente abrir o olho? Por quê? Eu penso em 3 níveis ali de maneira de otimizar esse tempo para nós, que é você priorizar o que realmente depende de você e entre tudo que depende de você, você também tem uma escala de prioridade. Por exemplo, não tem como eu delegar alguém fazer academia por mim e o meu corpo Podia, eu queria. né? Queria ter como. Não tem como, até tem, eu ia falar que não tem como alguém estudar por mim que eu vou aprender, mas tem como você escolher mentores que vão trazer um pouco mais mastigado, né? Uma maneira ali nessa linha do tempo. Mas tem outras tarefas que sim dá para delegar, só que é claro que tem inúmeras variáveis aí para você entender quando delegar, como delegar, quanto isso custa, né? Que a gestão financeira entra ali também. E tem também, além de delegar, além de priorizar, você automatizar certas coisas que não precisa nem delegar. Que tem outras ferramentas, né? Eu vou até fazer a propaganda aqui do seu filho, o Vitor, lá que fez o James, né? O James é uma ferramenta. Eu ia falar do James. Não, então vou deixar você falar. Falei do James, outra ferramenta que você acha que melhora no dia a dia ali, que é importante a pessoa abrir os olhos para isso. Às vezes ela está perdendo tanto tempo só porque não conhece. Exatamente. E a tecnologia hoje, né, principalmente a inteligência artificial, ela veio para acelerar. E quando você vai conhecendo ferramentas novas, o que você gastaria 5 minutos para fazer algo, você consegue fazer em 30 segundos. Claudio, você está falando de minutos, 5 minutos. E é justamente, as pessoas se perdem na gestão financeira por causa dos R$10, dos R$20 do sanduíche. A maior parte das pessoas que eu sinto que está descontrolada financeiramente não foram pelas grandes dívidas. São os lanchinhos do dia a dia, são as pequenas compras na Shopee, sabe essas coisinhas que a pessoa não faz conta. E também, se você se programa o dia todo, igual esse mês está bem corrido, tem várias palestras, esses grandes compromissos são todos planejados, mas os 5 e os 10 minutos nunca são. É aí que a gente se perde. Então é nesses 5 minutos que a gente pode otimizar. Pensa se toda hora eu economizo 5 minutos. Daqui um pouquinho eu tenho meia hora a mais para fazer algo que eu não dava conta de fazer no meu dia a dia. Vou jogar isso dentro de um ano, quanto você não economizou em um ano? Exatamente, né? Dá uma semana da viagem para nós empresários. Nós sobrou uma semana aqui para eu viajar. Sim. E o James, ele é isso, porque é uma ferramenta que dá para você mandar um áudio no próprio WhatsApp, que você já geralmente está conectado o tempo todo. Então você me chamou e vamos marcar o podcast para quinta-feira. Ao invés de eu ter que abrir o Google Agenda, abrir uma agenda de papel, folhear, pegar a caneta, que já levaria alguns minutos, eu só mando o áudio, agendar com o Igor, tal hora e já vai para o Google Agenda. Assim também como as minhas planilhas. Sair. Eu digo, eu sou muito disciplinada. Muito. Eu faço, agora mesmo, hoje eu peguei meu diploma do curso, estou fazendo faculdade, tudo é AD e eu sou disciplinadíssima. Tem a hora de estudar, é aquela hora e eu tenho compromisso comigo mesmo. Mas a maioria das pessoas tem compromisso com os outros. Se ele põe lá na agenda estudar eu comigo mesma, eu falo que é assim, ó, a gente pede dinheiro emprestado para nós e aí como é você que pediu, é você que vai perdoar a dívida, você mesmo se perdoa e tá tudo certo. Assim também é com o nosso compromisso. Eu marquei comigo, mas eu mesmo cancelo comigo, eu mesmo me perdoo. Então, a coisa mais fácil que tem é a gente cancelar compromisso com nós mesmos. Então, quando você coloca esse compromisso, fica mais fácil. Então, quando você vai lá e fala assim, ó, tudo que eu gastar eu vou anotar. É muito difícil, mas se é só mandar um áudio, fica mais fácil de cumprir. Ah, gastei tal valor em tal lugar, já vai direto para sua planilha financeira. Então essas ferramentas aceleram e ajudam muito a vida da gente. Bacana demais, achei fantástico. Inclusive eu vou chamar o Vitor para vir aqui depois falar de inteligência artificial, muito bom. E para a gente ir para o final, nossa conversa ela não é muito longa, eu quero trazer um último tema, Claudinha. Aqui já a gente falou muito dicas, muito o que fazer. Mas eu quero que você traz agora, nessa linha de, tanto na linha de gestão do tempo, produtividade, também nessa linha de conexões, o que não fazer. Quais são erros comuns que você vê as pessoas aí, quem está nos grupos, principalmente empresários, empreendedores, que não fazem e deveria olhar, muitas vezes por não saber eles não fazem, né? E deveria olhar para isso. Juntando aí então os dois temas ao mesmo tempo, eu creio que a gente perde tempo tentando adivinhar
adivinhar a dor do outro, ou então talvez olha e fica deduzindo o outro. E eu acho que essa virou, parece que moda, você analisar. Se eu vejo o Igor e ele tá de terno, bem vestido, eu já deduzo que ele é mais rico do que eu que tá um pouco mais simples, eu vou dar mais atenção para ele, eu não paro para conversar. Então, é investir, não é gastar, mas é investir tempo para conhecer as pessoas. Então, não deduza quem são as pessoas, não deduza o que ela precisa. Às vezes você conhece alguém e já chega oferecendo o seu produto, e você tem vários produtos e você já chega oferecendo algo que você imagina que vai casar melhor com aquela pessoa. Não parou para conversar. Então, gasta, invista tempo mesmo conhecendo a pessoa e não a empresa, o CPF da pessoa, quem ela é, e descubra através da própria pessoa qual a dor dela. A gente faz negócio solucionando a dor do outro. Então, o melhor jeito de fazer negócio é gastando nosso tempo descobrindo a dor do outro. Fantástico, excelente. Então, caminhando aqui para o final, aproveitando aqui para falar um pouco do que é a C3X Performance, nós focamos em performance comercial, ajudamos empresas aí a melhorar os processos, estruturas, estratégias para conseguir crescer, ter mais resultados e isso refletir, claro, que na vida de todo mundo que está envolvido no projeto, né? E que a gente traz como propósito que a gente precisa transbordar na vida do cliente, transbordar na vida da equipe, transbordar nas nossas vidas como empresário também, para que isso tudo faça sentido e reflita dos nossos sonhos. Então não é por acaso, não é só porque tem que estar em alta performance o tempo inteiro, mas é o caminho para a gente alcançar esses resultados. E a gente está aqui nesse propósito, e a gente está com uma consultoria gratuita, um diagnóstico gratuito, está liberado aqui na tela, no QR Code, tá? Você que quiser participar, aproveita enquanto é gratuito, que a gente vai estar um tempo ali olhando para o seu negócio, olhando o que está funcionando melhor, o que não está, para a gente montar um plano junto com você aí de performance comercial. Para te encontrar, Claudinha, qual que é o seu Instagram? Como te encontrar ali para quem está curioso do grupo, né? Fica à vontade aí para passar. Meu Instagram pessoal é Lucena Cláudia A de Amélia, quase ninguém sabe, meu nome é Cláudia Amélia de Lucena, então é Lucena Cláudia A. E o do Grupo Impulse é grupo Impulse, Impulse com N, porque é de pulsar de dentro para fora, que é sobre, não é sobre o externo, é sobre o interno de cada um. Bacana, acompanha lá a Claudinha, acompanha a C3X Performance, @C3X Performance, eu, @Igor Petri lá no Instagram, já segue aqui, se inscreve para ver os próximos episódios do Talk, e obrigado por ver até aqui, obrigado Claudinha. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar com você. Valeu, tchau, tchau.